Você já se sentiu como se estivesse carregando um peso que ninguém consegue ver? Aquela sensação de que por mais que você tente, por mais que se esforce, parece que nada muda, que a vida só fica mais difícil? Você já teve a sensação de que está lutando uma batalha sozinho, que ninguém entende realmente o que você está passando? Se você está assistindo este vídeo agora, provavelmente é porque, assim como eu, você acredita que sempre existe uma esperança, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os dias se arrastam e parecem todos iguais, sem cor, sem alegria. Hoje eu vou te contar uma história real, que vai mexer com seu coração e te mostrar como às vezes as pessoas mais simples, aquelas que a sociedade nem sempre valoriza, são capazes de fazer os maiores milagres na vida de alguém. Rafael Lacerda abre a porta de casa completamente exausto depois de mais um dia terrível no escritório. São quase 7 da noite de uma quinta-feira chuvosa, e ele sabe que encontrará a mesma cena de sempre. Seu filho Enzo sentado na cadeira de rodas na sala, olhando para o nada, com aquele olhar vazio que se tornou rotina nos últimos 2 anos. A casa está sempre silenciosa, pesada, como se o próprio ar carregasse a tristeza que tomou conta de suas vidas. Rafael entra esperando o silêncio de morte que se acostumou a encontrar todos os dias quando volta do trabalho. Mas quando a porta se abre, Rafael fica completamente paralisado. O que ele está vendo é impossível. Seu filho Enzo está rindo, pela primeira vez em 2 anos, desde o acidente que matou Amanda e deixou o menino na cadeira de rodas. Enzo está rindo de verdade. Não é um sorriso forçado ou uma reação mecânica, é uma risada genuína, daquelas que fazem os olhos brilharem e o rosto todo se iluminar. Uma mulher jovem empurra delicadamente sua cadeira pela sala, fazendo vozes engraçadas e caretas que fazem os olhos do menino brilharem de uma forma que Rafael havia completamente esquecido que existia. Aí vem o leãozinho corajoso no seu carro especial, diz ela com uma voz teatral e divertida, empurrando a cadeira como se fosse realmente um carro mágico. Ele vai salvar todos os bichinhos da floresta que estão em perigo. Enzo bate palmas fracas, mas está batendo palmas. Seus braços se movem tentando imitar os sons que a mulher faz. E pela primeira vez em meses, Rafael vê vida verdadeira no rosto do seu filho. As lágrimas vêm sem aviso nos olhos de Rafael. 2 lágrimas grossas escorrem pelo seu rosto, porque o que ele está presenciando é um milagre. É impossível, mas está acontecendo bem ali na sua frente. A emoção é tanta que Rafael deixa as chaves caírem no chão da entrada. O barulho metálico ecoa pela sala e a magia se quebra na mesma hora. Enzo para de rir, se encolhe na cadeira e volta a ser a criança apática que Rafael conhece. É como se alguém tivesse apagado uma luz, como se a alegria tivesse sido sugada para fora do corpo do menino. Quem é você? O que você está fazendo com meu filho? A voz de Rafael sai trêmula, misturada entre emoção pela cena que acabou de presenciar e desespero por vê-la desaparecer tão rapidamente. A mulher se levanta rapidamente, alisando o uniforme simples e limpo que usa para trabalhar. Ela deve ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, rosto doce e olhos cheios de carinho. Oi, eu sou a Bianca Silva. Vim trabalhar aqui hoje. A agência não avisou? Rafael balança a cabeça, ainda processando o que acabou de presenciar. Não avisaram nada. Ele olha para Enzo, que agora está olhando para as próprias mãos, completamente desconectado do mundo ao redor, como se a mulher nem estivesse ali. A mudança foi brutal, do menino feliz e participativo para o menino quebrado em 2 segundos. Nossa, que mico! Quer que eu volte outro dia? Não queria atrapalhar nada, diz Bianca com sinceridade genuína. Mas Rafael percebe que tem algo completamente diferente na forma como ela trata Enzo. Ela não olha para ele com pena, não fala com aquela voz de dó que todo mundo usa com crianças especiais. Ela não trata ele como um coitadinho que precisa de cuidados especiais. Ela trata ele como uma criança normal, como qualquer criança de 8 anos. Não, pode ficar. Só tenha cuidado com ele. Meu filho é muito frágil, responde Rafael, mas por dentro sua mente está numa tempestade de sentimentos. Bianca olha para Enzo e depois para Rafael, e seus olhos dizem claramente que ela não concorda com essa afirmação. Para ela, o menino não parece frágil, parece apenas muito sozinho, muito triste, muito desconectado. Tá bom, vou ter cuidado, ela responde. Mas Rafael percebe que ela não vai parar de brincar com Enzo. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tem certeza se quer que ela pare. Rafael Lacerda era um homem que tinha tudo na vida, pelo menos no papel. Empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que faturava milhões por ano, morava numa mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, tinha carros importados na garagem e uma conta
conta bancária que a maioria das pessoas só sonha em ter. A casa estava sempre impecável, decorada por uma designer famosa com móveis caros e obras de arte nas paredes. Mas nos últimos 2 anos, toda essa riqueza não significava absolutamente nada, porque o que realmente importava para ele havia sido destruído numa tarde chuvosa de sexta-feira, quando sua esposa Amanda morreu num acidente de carro que também deixou seu filho Enzo paraplégico aos 6 anos de idade. Antes do acidente, Rafael tinha uma vida perfeita. Amanda era professora de educação infantil, uma mulher doce e carinhosa que adorava crianças e sonhava em ter uma família grande. Enzo era uma criança normal, cheia de energia, que corria pela casa, jogava bola no jardim e enchia a casa de risos e bagunça. Nos finais de semana, eles iam ao parque, faziam piqueniques, viajavam para a praia. A casa estava sempre cheia de vida, de música, de conversas animadas durante o jantar. Agora, a mesma casa parecia um mausoléu. Rafael mal conseguia olhar para as fotos da família espalhadas pela sala. Enzo passava os dias na cadeira de rodas, olhando para o nada, sem falar, sem sorrir, sem reagir a praticamente nada. Rafael tentou de tudo: os melhores médicos, psicólogos especializados, terapeutas renomados, brinquedos caros importados, até uma viagem para os Estados Unidos para consultar especialistas. Nada funcionava. Enzo parecia ter morrido junto com a mãe naquele acidente. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida, de encontrar esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, qual é sua condição social, ou quantos problemas você está enfrentando, sempre existe um caminho, sempre existe uma possibilidade de mudança. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. No segundo dia, Rafael decide ficar espionando da janela do escritório no segundo andar da casa. Bianca está no jardim trabalhando, varrendo as folhas que caíram durante a noite, e Enzo está na varanda observando ela através da porta de vidro. Mas ela não está apenas limpando, está contando uma história enquanto trabalha. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? As flores me contaram um segredo muito importante. A Rosa ali, olha bem para ela. Ela é meio dramática. Fica reclamando do sol o dia todo. Ai que calor, ai que sede, por que ninguém me dá água? Bianca faz vozes diferentes, umas agudas, outras graves. Faz cara de brava para representar a Rosa reclamona e cara tímida para representar a Margarida. Já a Margaridinha ali do canto é super tímida. Ela só fala sussurrando assim, com medo de incomodar alguém. Enzo observa tudo com uma atenção que Rafael não via há anos. É mais interesse do que ele mostrou por qualquer coisa desde o acidente. Os olhos do menino acompanham cada movimento de Bianca, cada expressão facial, como se estivesse assistindo ao filme mais interessante do mundo. Rafael sente uma dor no peito, mas não é uma dor física. É a dor de perceber uma verdade dolorosa. Quando foi a última vez que ele tentou fazer o filho rir? Quando foi que parou de tentar conversar com Enzo? Quando foi que desistiu de brincar com ele? A resposta era simples e dolorosa, porque doía demais ver Enzo sem reação. Toda vez que Rafael tentava brincar, contar uma história ou fazer uma piada, Enzo simplesmente olhava para ele com aqueles olhos vazios, como se não estivesse vendo nada. Era como tentar abraçar uma estátua. Então Rafael parou de tentar para proteger o próprio coração de mais uma decepção. A lembrança vem de repente, como sempre vinha nos momentos mais inesperados. Amanda empurrando Enzo no balanço do parque, os dois gritando de alegria. Mais alto, mamãe, mais alto. Quero voar até as nuvens. Era um sábado de manhã ensolarado, o último sábado antes de tudo acabar. Enzo estava usando uma camiseta do seu super-herói favorito e tinha os cabelos bagunçados pelo vento. Amanda ria tanto que mal conseguia empurrar o balanço direito. Cuidado, meu aviãozinho, senão você vai voar longe demais e eu vou ter que subir lá no céu para te buscar. Rafael fecha os olhos tentando afastar os pensamentos ruins, mas eles sempre voltam como ondas implacáveis. Se não tivesse insistido para Amanda ir ao mercado com ele naquele dia, se tivesse dirigido mais devagar na chuva, se tivesse escolhido outro caminho, se tivesse prestado mais atenção,
A culpa era um peso que ele carregava todos os dias. Acordava com ela e dormia com ela. Um barulho o tira dos pensamentos ruins. Enzo está batendo palmas de novo, mais forte desta vez, mais animado. Uma salva de palmas genuína para a performance de Bianca no jardim. É o primeiro movimento que Rafael vê o filho fazer por vontade própria em meses. Senhor Rafael, a voz de Bianca o assusta. Ela subiu na varanda sem ele perceber, deixando a vassoura encostada na parede. Desculpa incomodar o senhor. Só queria saber se posso fazer um lanche para o Enzo. Ele quase não comeu no café da manhã. Só beliscou o pão e deixou o leite quase todo no copo. Rafael olha para o filho e reconhece que é verdade. Enzo come apenas o necessário para sobreviver, sem vontade, sem prazer, como se a comida fosse apenas um combustível obrigatório para manter o corpo funcionando. As refeições viraram uma luta diária. Rafael precisa insistir para que o menino coma algumas colheradas, e mesmo assim Enzo engole tudo de forma mecânica, sem demonstrar qualquer prazer ou interesse. Pode tentar, mas ele é muito difícil para comer. Já tentei de tudo. Bianca sorri com uma esperança genuína que contagia até Rafael. Posso fazer uns sanduíches cortados em formato de bichinho. Às vezes funciona quando a comida fica divertida e conta uma história. As crianças gostam de comer personagens. Rafael quer falar que nada funciona com Enzo, que ele já tentou de tudo. Comidas coloridas, pratos decorados, até contratar uma nutricionista especializada em crianças especiais. Psicólogos, terapeutas, médicos, brinquedos caros importados, viagens, mudanças na decoração do quarto. Nada trouxe o filho de volta. Mas tem algo no olhar da Bianca, uma esperança sincera e inabalável que ele não quer destruir. Pode tentar. Uma hora depois, Bianca volta com uma bandeja que faz Rafael sorrir pela primeira vez em semanas. Os sanduíches estão cortados em formato de borboletinhas coloridas, com tomatinho cereja fazendo as antenas brilhantes e folhas de alface representando as asas delicadas. Tem até uns palitinhos de cenoura fazendo o corpinho das borboletas. É simples, mas feito com tanto carinho e criatividade que até ele fica emocionado. Olha só, príncipe, as borboletinhas vieram especialmente almoçar com você hoje. Elas voaram de muito longe porque ouviram falar que aqui mora o menino mais especial do mundo. Elas estão morrendo de fome e de carinho. Enzo olha a bandeja com curiosidade, algo que não acontecia há meses. Seus olhos se fixam nas borboletinhas coloridas e Rafael pode ver um pequeno brilho de interesse. O menino fica hesitando, como se estivesse lutando uma batalha interna entre a apatia que tomou conta dele e a curiosidade natural de criança. Então, devagarzinho, pega uma borboletinha e dá uma mordida pequena. Rafael quase grita de emoção lá da janela. Enzo comeu sozinho, por vontade própria, pela primeira vez em tanto tempo. Isso aí, campeão. As borboletinhas adoraram você. Elas falaram que você é o menino mais gentil que elas já conheceram e que querem ser suas amigas. Quando Bianca vai embora no final da tarde, ela se abaixa na altura de Enzo na cadeira de rodas, ficando no mesmo nível dos olhos dele. Amanhã a gente brinca mais, tá bom, príncipe? Vou trazer mais histórias das flores, e quem sabe as borboletinhas voltem com amigas novas. Enzo faz que sim com a cabeça. É bem de leve, quase imperceptível, mas é um sim claro e consciente. Rafael sente algo que não sentia há 2 anos. Esperança de verdade, aquela sensação de que talvez, apenas talvez, as coisas possam melhorar. 3 dias depois, a rotina especial de Bianca com Enzo já virou tradição na casa. Ela transformou a limpeza da mansão numa grande aventura diária. De manhã ela empurra a cadeira dele pela casa enorme, inventando histórias fantásticas sobre tudo. O vaso de cristal da sala vira um castelo mágico onde vivem fadas minúsculas. O lustre de cristal caro vira uma nave espacial que viaja por galáxias distantes. A escada de mármore vira uma montanha encantada cheia de dragões bonzinhos que protegem tesouros. Enzo reage mais a cada dia. Aponta para coisas quando quer que Bianca conte sobre elas. Move a boca como se estivesse tentando falar, e seus olhos estão brilhando de novo, recuperando aquela luz que Rafael achava que tinha se perdido para sempre. Durante uma brincadeira na sala, Bianca coloca música infantil no som e começa a dançar em volta da cadeira de Enzo, movendo os braços e fazendo passos engraçados. Vamos dançar, príncipe. Você mexe os bracinhos no ritmo e eu mexo os pezinhos. Somos uma dupla de dançarinos. Enzo levanta os braços devagarzinho e balança no ritmo da música. Não é muito, mas é participação. É vida voltando aos poucos para aquele corpinho pequeno que estava parado há tanto tempo. Rafael observa escondido na porta, com o coração apertado de emoção.
quer entrar e participar da brincadeira, quer dançar junto, quer ser parte daquela magia, mas tem medo de estragar tudo. Tem medo de que sua presença faça Enzo voltar para o silêncio, como sempre acontecia quando ele tentava se aproximar. É como se ele fosse um estranho na vida do próprio filho. Durante o lanche da tarde acontece o impossível. Bianca está contando uma aventura onde ela e Enzo são exploradores corajosos enfrentando perigos imaginários numa floresta encantada. E agora, corajoso explorador Enzo, a gente precisa atravessar o rio dos jacarés famintos para chegar no tesouro dourado. Mas os jacarés só deixam passar quem é muito corajoso. Você tem coragem? Enzo olha para ela com atenção total, como se realmente estivesse vivendo a aventura, como se pudesse ver a floresta, o rio e os jacarés. A boca dele se move devagarzinho, e Rafael se inclina para a frente, o coração disparando de expectativa. Então, baixinho como um sussurro, mas claro o suficiente para ser ouvido, Enzo fala, mama, mama. Rafael congela. Enzo tentou falar mamãe, se referindo a Amanda, mas olhando diretamente para Bianca. Mama, repete um pouco mais claro, apontando para ela. Bianca fica visivelmente emocionada, mas não faz escândalo, não grita de alegria como Rafael tem vontade de fazer. Só sorri carinhosamente e responde, isso mesmo, meu príncipe, que mágico que você é. Sua voz é linda. Quando Bianca vai embora naquele dia, ela anda diferente pela casa, tem esperança nos passos dela e determinação no olhar. Ela realmente conseguiu fazer Enzo reagir, conseguiu trazê-lo de volta à vida, nem que seja por alguns momentos. Mas nem Rafael, nem Bianca sabem que alguém estava observando tudo da janela do segundo andar. Uma sombra que acompanhou cada movimento, cada pequeno progresso, cada momento de carinho entre Bianca e Enzo. E essa sombra não estava nada feliz com o que viu. Uma semana depois, no 7º dia de trabalho de Bianca, tudo muda completamente. Ela está empurrando a cadeira de Enzo pelo corredor da casa, cantarolando uma música infantil que aprendeu quando era criança. Quando a campainha toca, o som ecoa pela casa e faz Enzo se assustar um pouco. Rafael vai atender a porta e Bianca ouve uma conversa abafada na entrada. Vozes baixas que não consegue entender direito. Depois, passos se aproximando pelo corredor de mármore. Enzo, tem alguém muito especial aqui para te ver, diz Rafael, e sua voz está estranha, misturada com emoção e espanto, como se ele mesmo não acreditasse no que estava acontecendo. Quando a mulher entra na sala, Bianca sente como se o mundo tivesse parado de girar. É impossível. Não pode ser real. A mulher é idêntica às fotos de Amanda espalhadas pela casa. Mesma altura, mesmo cabelo loiro liso que bate nos ombros, mesmos olhos azuis claros, mesmo jeito delicado de se vestir, até a forma de andar é igual. É como se a esposa morta de Rafael tivesse ressuscitado e entrado na sala. Bianca pisca várias vezes, achando que está vendo visões, mas a mulher continua ali, real, sorrindo de uma forma que não parece completamente sincera. O impacto em Enzo é devastador e imediato. O menino dá um grito estrangulado de terror e começa a tremer violentamente na cadeira, como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos dele se enchem de lágrimas enquanto ele olha fixo para a aparição, e Bianca pode ver o pânico absoluto no rosto da criança. Oi, meu anjinho. A titia Verônica voltou para ficar pertinho de você, diz a mulher com uma voz que também é quase igual à de Amanda, doce e melodiosa. Verônica se aproxima e beija a testa de Enzo, que continua tremendo de medo, tentando se afastar dela na cadeira. Rafael está claramente abalado. As mãos dele tremem enquanto faz as apresentações formais. Bianca, essa é a Verônica, irmã gêmea da minha esposa Amanda. Verônica, essa é a Bianca, nossa funcionária. A palavra funcionária soa estranha na boca dele, como se ele quisesse dizer outra coisa. Verônica estende a mão para Bianca com um sorriso que não chega nos olhos. Tem algo gelado nesse sorriso, algo calculista que faz Bianca se sentir desconfortável. Prazer em conhecer você, Bianca. Espero que você esteja cuidando bem da nossa família. Nossa família? A palavra soa possessiva, como se Verônica estivesse marcando território. Estou fazendo o meu melhor, responde Bianca, tentando ser educada. Tenho certeza que sim. O Rafael me contou que você tem sido muito carinhosa com o Enzo. Tem algo no jeito que Verônica fala que deixa Bianca desconfortável, como se o carinho dela com o Enzo fosse errado, inadequado, como se ela estivesse ultrapassando limites. Rafael explica a situação com a voz ainda trêmula de emoção. A Verônica estava na Europa se recuperando da perda da Amanda. Agora voltou para ficar perto da gente, ajudar com o Enzo. Bianca força um sorriso. Que bom.
Ele precisa da família mesmo, mas algo não fecha na história. Se Verônica estava se recuperando do luto por 2 anos, por que ela parece tão controlada, tão calculista, tão diferente de alguém que passou por um trauma? É exatamente isso. Família entende família melhor que ninguém. Não é, Rafael? O jeito que Verônica olha para Rafael é carregado de significados que Bianca não consegue decifrar completamente. Tem história ali, tem sentimentos antigos, tem algo que vai muito além de uma simples relação de cunhados. Enzo, amor, não vai dar um abraço na titia que sentiu tanto a sua falta? Verônica tenta abraçar o menino, mas ele se encolhe na cadeira fazendo sons de desespero, como um animal acuado. Ele ainda está muito sensível, explica Rafael rapidamente, tentando justificar a reação do filho. O acidente deixou ele muito traumatizado com situações novas. Claro, eu entendo perfeitamente, responde Verônica com uma paciência que parece forçada. Mas eu sou família, Rafael. Sou a pessoa mais parecida com a Amanda que existe no mundo. Se alguém pode ajudar ele a melhorar, a se recuperar, sou eu. Bianca olha para Enzo e vê algo assustador. Todo o progresso da última semana desapareceu completamente. O menino voltou para o estado apático dos primeiros meses depois do acidente. Pior que isso, ele parece estar com muito medo. Verônica percebe o olhar preocupado de Bianca e sorri de forma gelada. Você deve estar se perguntando sobre a semelhança física, né? Bianca balança a cabeça. Sim, é impressionante. Eu e a Amanda éramos gêmeas idênticas. Nascemos com poucos minutos de diferença. Todo mundo sempre disse que até nossa personalidade era muito parecida. Éramos praticamente a mesma pessoa. Mas Bianca observa que os olhos de Verônica são completamente diferentes dos de Amanda nas fotos. Amanda irradiava carinho, ternura, amor genuíno. Verônica irradia algo frio, calculista, como se por trás daqueles olhos azuis houvesse sempre um plano sendo tramado. Rafael fica visivelmente emocionado vendo Verônica, como se a presença dela trouxesse Amanda de volta à vida. É tão bom ter você aqui, Verônica. O Enzo precisa de uma figura materna, e você é a pessoa mais próxima da Amanda que a gente tem. A frase faz Bianca sentir uma pontada estranha no peito. Exatamente, Rafael. E agora que eu estou aqui, posso cuidar pessoalmente dele, dar todo o amor e atenção que ele merece. Tenho certeza que a Bianca entende que, sendo família, eu tenho prioridade nas decisões sobre o Enzo. O recado é claro e direto. Verônica está marcando território, estabelecendo hierarquias. Claro, responde Bianca, mas tem resistência na voz dela. Quando Rafael sai para buscar as malas de Verônica no carro, deixando as duas sozinhas com Enzo, a atmosfera muda completamente. Verônica se aproxima de Bianca e o sorriso desaparece do rosto dela, revelando uma expressão fria e ameaçadora. Só para deixar bem claro, sussurra baixo, apenas para Bianca ouvir. Espero que você entenda qual é o seu lugar nessa casa. Você é a empregada. Eu sou família. Não esqueça disso nunca. O tom é de ameaça pura, sem disfarces. Quando Rafael volta, carregando as malas caras, Verônica está sorrindo docemente de novo, como se nada tivesse acontecido. Bianca olha para Enzo uma última vez antes de ir embora naquele dia. O menino olha para ela com olhos suplicantes, como se pedisse para não ser deixado sozinho com a mulher que é idêntica à mãe morta. Mas Bianca não pode fazer nada. Verônica está certa. Ela é apenas a empregada. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Enzo volta a fazer xixi na cama. Rafael encontra o filho chorando no escuro, sussurrando baixinho, "Mamãe, mamãe", mas ele não está chamando Amanda com saudade. Ele está com medo da mulher idêntica a ela, como se a própria mãe tivesse voltado como um fantasma para assombrá-lo. Alguns dias depois da chegada de Verônica, a casa virou um lugar completamente diferente. A atmosfera que antes estava começando a se tornar mais leve com a presença de Bianca, agora está pesada, tensa, como se todos estivessem pisando em ovos. Enzo regrediu de um jeito que Rafael nunca tinha visto. O menino não para de chorar baixinho, não quer comer absolutamente nada e se recusa a sair do quarto. Toda vez que vê Verônica, ele treme e faz sons de desespero. Bianca tenta continuar com as brincadeiras que funcionavam tão bem antes, mas algo mudou radicalmente. Enzo não responde mais às histórias, não sorri com as vozes engraçadas, não bate palmas. Parece que está com medo constante de alguma coisa, olhando sempre ao redor como se esperasse que algo ruim fosse acontecer. É numa tarde quente de quinta-feira que Bianca descobre o que realmente está acontecendo.
Ela estava passando pelo corredor quando ouve Verônica falando baixinho no quarto de Enzo. Se esconde atrás da porta entreaberta e ouve uma conversa que congela seu sangue nas veias. Sabe, Enzo, a mamãe ficou muito preocupada naquele dia porque você estava chorando alto no carro. Ela se distraiu tentando te acalmar, tentando fazer você parar de fazer barulho. O menino faz um som abafado de dor. Se você ficar muito agitado de novo, chorar alto, fazer barulho igual aquele dia, o papai pode se preocupar tanto que pode acontecer a mesma coisa com ele. Você entende o que eu estou falando, né? A gente não quer que nada aconteça com o papai também. Bianca sente o coração acelerar descontrolado. Verônica está fazendo uma criança traumatizada se sentir culpada pela morte da própria mãe. Está colocando na cabeça dele que se ele fizer barulho, o pai também pode morrer. E se você contar nossa conversinha para alguém, para a Bianca, ou para qualquer pessoa, eu vou ficar muito triste e talvez tenha que ir embora para sempre. Aí o papai vai ficar sozinho de novo, igualzinho quando a mamãe foi embora para o céu. Você quer isso? Quer que o papai fique sozinho e triste? Bianca ouve Enzo chorando baixinho, um choro sufocado de criança aterrorizada. A criança está sendo manipulada emocionalmente pela própria tia. Está sendo chantageada para ficar em silêncio sobre algo que claramente a está machucando. Quando Verônica sai do quarto alguns minutos depois, Bianca se esconde rapidamente atrás de uma coluna de mármore, espera ela se afastar e vai direto para Enzo. Encontra o menino encolhido na cadeira de rodas, lágrimas silenciosas no rosto, tremendo como uma folha ao vento. Oi, meu príncipe, está tudo bem? O que aconteceu? Enzo olha para ela com terror absoluto nos olhos. Faz gestos desesperados com as mãos pequenas, apontando para a própria boca e balançando a cabeça vigorosamente. Está dizendo que não pode falar, que não pode fazer barulho. Depois aponta para a foto da mãe na parede e faz um gesto como se algo ruim fosse acontecer se ele abrir a boca. Bianca entende imediatamente. Ele acredita que se fizer barulho, se chorar alto, pessoas vão se machucar como a mãe se machucou. O que ela fez com você, amor? Pode me contar, não vai acontecer nada de ruim. Mas Enzo só consegue chorar em silêncio, apavorado demais para conseguir reagir de qualquer forma. Naquela noite, Rafael encontra Enzo chorando no escuro de novo. É a 4ª vez na semana, uma regressão completa. O que foi, filho? Fala para o papai o que está te deixando triste. Mas Enzo não consegue falar. Está com medo demais de que algo terrível aconteça com o pai, se ele abrir a boca para contar a verdade. Na semana seguinte, Verônica começa a 2ª fase do seu plano diabólico, destruir completamente a confiança de Rafael em Bianca. Ela planta pequenas dúvidas durante conversas aparentemente casuais, sempre quando Bianca não está por perto para se defender. Rafael, você não acha estranho como o Enzo piorou drasticamente depois que essa faxineira chegou? Pergunta ela durante o café da manhã, mexendo delicadamente o açúcar no café. Como assim, Verônica? Rafael levanta os olhos do jornal confuso. Pensa bem, continua ela com voz doce. Ele estava estável dentro do probleminha dele. Não estava bem, mas estava estável. Aí chega essa mulher criando expectativas, prometendo melhorias, mexendo com a cabeça dele, e olha como ele está agora. Rafael fica pensativo porque é verdade que Enzo está muito pior agora, mas isso começou exatamente quando Verônica chegou, não quando Bianca chegou. Só que ele não consegue enxergar isso, está muito confuso emocionalmente. Tem outra coisa que está me preocupando muito, continua Verônica sempre com aquela voz doce e preocupada. Ontem eu ouvi ela falando para o Enzo que a Amanda manda beijinhos do céu para ele, que ela está sempre olhando por ele lá de cima. Isso não é verdade, mas Rafael não tem como saber. Ela falou isso mesmo? Pergunta ele alarmado. Falou sim, Rafael. E isso confunde muito a cabeça de uma criança traumatizada. Ele fica esperando a mãe voltar. Fica achando que ela não morreu de verdade. Uma criança com trauma não pode ouvir essas coisas. Verônica vai plantando mais mentiras elaboradas ao longo dos dias seguintes. Inventa que Bianca disse para Enzo que a mãe está viva no coração dele e que um dia eles vão se encontrar de novo no céu. Eu não queria falar isso porque sei que você gosta dela, mas ontem eu a vi ensinando ele a mandar beijinhos para o céu. Quando perguntei sobre o que era, ela disse que era para se comunicar com a mamãe. Rafael, isso é perigoso demais para a mente de uma criança. As mentiras de Verônica são inteligentes e bem elaboradas. Ela pega coisas que uma pessoa carinhosa realmente poderia falar para uma criança enlutada
e distorce tudo, fazendo parecer prejudicial e inadequado. Rafael, já completamente abalado pela presença de Verônica que o lembra de Amanda o tempo todo, começa a acreditar nas mentiras. A situação explode de vez quando Verônica mostra para Rafael um papel que diz ter encontrado no lixo do quarto de Bianca. Olha só o que ela escreveu e jogou fora. Deve ter pensado melhor e resolveu não te dar. O papel tem uma caligrafia feminina. O Enzo precisa de uma figura materna na vida dele. Talvez eu possa ser essa pessoa para ele. Sinto que tenho uma conexão especial com esse menino. Rafael, essa mulher está obcecada em substituir a Amanda na vida de vocês. Isso não é saudável para ninguém, principalmente para uma criança traumatizada. O papel foi escrito pela própria Verônica, é claro, mas Rafael não desconfia de nada. Está muito emocionalmente confuso para questionar qualquer coisa. Naquela tarde, ele chama Bianca para uma conversa séria no escritório. Preciso falar uma coisa importante com você. Estou sabendo de umas coisas que estão me preocupando muito. Bianca sente o estômago apertar. Que coisas, senhor Rafael. Você anda falando para o Enzo que a mãe dele manda beijinho do céu, que ele pode se comunicar com ela? Bianca fica completamente chocada. Ela nunca disse nada parecido com isso. Eu nunca falei isso, senhor Rafael. Só canto músicas infantis, brinco com ele e conto histórias de aventura. E esse papel? Você escreveu que quer ser mãe do meu filho? Rafael mostra o papel que Verônica plantou. Que papel? Eu não escrevi papel nenhum, senhor Rafael. Nunca escrevi nada assim. Mas Rafael está muito confuso e emocionalmente abalado para acreditar nela. Verônica fez um trabalho psicológico muito eficiente. Olha, não sei exatamente o que está rolando aqui, mas meu filho está piorando dramaticamente a cada dia. Talvez seja melhor você repensar essa proximidade toda com ele. A frase é um soco no estômago de Bianca. Ela sabe que não fez nada errado, que nunca disse essas coisas, mas não consegue provar sua inocência. E o pior de tudo é que Enzo está sofrendo cada vez mais. No final da semana seguinte, Rafael toma uma decisão que quebra completamente o coração de Bianca. A partir de hoje você não pode mais ficar sozinha com o Enzo. Só pode limpar e fazer seu trabalho quando eu ou a Verônica estiver por perto para supervisionar. A ordem é um soco brutal no estômago de Bianca. Ela está sendo afastada da única criança que conseguiu ajudar de verdade, da única criança que a fez sentir que tinha um propósito na vida. Mas, senhor Rafael, eu só quero ajudar. Não quero mais papo sobre isso. É para o bem do meu filho. Enzo não entende por que sua única fonte real de carinho foi afastada dele. Ele vê Bianca todos os dias, mas agora ela só pode limpar sendo vigiada como uma criminosa. Não pode mais brincar, contar histórias, cantar músicas ou fazer carinhos. O menino fica ainda mais deprimido, para de comer quase completamente, não dorme direito à noite, volta para o estado de apatia total dos primeiros meses depois do acidente. Rafael percebe que tem algo muito errado acontecendo, mas não consegue descobrir exatamente o que. Seu filho está piorando muito rapidamente, mas todo mundo ao redor dele diz que é normal, que faz parte do processo de luto. É nessa época tensa que Rafael começa a reparar em coisas muito estranhas sobre Verônica. Coisas pequenas no começo, detalhes que não faziam sentido, mas que foram se acumulando até se tornarem impossíveis de ignorar. Ela diz que ficou 2 anos inteiros na Europa se recuperando da perda da Amanda, mas conhece detalhes muito específicos da rotina atual da casa. Sabe onde ficam objetos que foram mudados de lugar há poucos meses? Lembra de hábitos dele que mudaram recentemente. Conhece o nome do novo entregador de pizza que começou a trabalhar há apenas 4 meses. Como alguém que estava fora do país saberia essas coisas? Uma noite, Rafael está passando pelo quarto de Enzo quando ouve Verônica falando lá dentro. O tom dela é completamente diferente do carinhoso que ela usa na frente dele. E se você tentar contar para o papai sobre nossa conversa, eu vou ter que ir embora para sempre. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar tão triste que pode adoecer igual a mamãe adoeceu antes de ir para o céu. Rafael fica confuso na porta. Que conversa? Por que Verônica falaria uma coisa dessas? Que história é essa de Amanda ter adoecido? Mas quando ele entra no quarto, encontra Verônica cantando baixinho para Enzo, com aquela voz doce de sempre. Ele estava agitado, explica ela docemente. Só estava acalmando com uma cantiga de ninar. Rafael não tem certeza do que ouviu. Talvez tenha imaginado
Talvez esteja paranoico. É de madrugada que tudo vira um verdadeiro caos. Rafael ouve Enzo chorando desesperadamente no quarto. Um choro diferente de terror puro. Quando vai ver o que está acontecendo, encontra Bianca já no quarto consolando o menino, mesmo tendo desobedecido às ordens expressas dele. O que você está fazendo aqui? Eu não falei claramente que não podia ficar sozinha com ele? A voz de Rafael sai mais brava do que ele pretendia. Senhor Rafael, ele estava chorando muito, fazendo barulhos de desespero. Eu só queria ajudar. Não consegui ficar ouvindo ele sofrer assim. Não importa a desculpa. Você desobedeceu uma ordem direta. Bianca olha para Enzo, que está se agarrando na blusa dela com desespero, como se ela fosse a única proteção que ele tem no mundo inteiro. Ele precisa de mim, Senhor Rafael. Alguma coisa está deixando ele com muito medo, muito assustado. O que ela não sabe é que Verônica está na porta observando toda a cena com um sorriso satisfeito no rosto. Tudo está saindo exatamente como ela planejou desde o primeiro dia. Alguns dias depois, Bianca decide que precisa entender o que realmente está acontecendo naquela casa. Se não pode ajudar Enzo diretamente porque foi proibida, vai descobrir por que uma criança que estava melhorando tanto regrediu de forma tão brutal e repentina. As primeiras suspeitas começam por puro acaso. Durante uma conversa casual na cozinha, Verônica comenta despreocupadamente sobre uma padaria nova que abriu há 6 meses na região. Nossa, aqueles pães de açúcar são uma delícia, né, Bianca? Já experimentou? Bianca fica pensativa. Como Verônica sabe sobre uma padaria que abriu se ela estava na Europa há 2 anos? Depois ela repara que Verônica conhece perfeitamente a música que Rafael anda ouvindo ultimamente no rádio do carro. Uma música que só começou a tocar há 3 meses e que virou sucesso recentemente. Como alguém que estava fora do país conheceria essa música? E tem mais coisas estranhas que vão se acumulando. Verônica sabe que Rafael mudou a marca do café que compra no mercado. Sabe que ele trocou o horário da academia de manhã para tarde. Sabe que a farmácia da esquina mudou de dono há poucos meses. São coisas pequenas, mas que alguém que ficou 2 anos fora não deveria saber. A descoberta real e chocante acontece por puro acaso. Bianca está arrumando a sala quando a bolsa cara de Verônica cai no chão. Várias coisas se espalham pelo tapete de mármore. Carteira, celular, chaves, papéis. Bianca se abaixa para ajudar a juntar tudo e vê uma conta de energia elétrica entre os papéis. A data na conta é de apenas 3 meses atrás. O endereço é de um apartamento aqui na cidade, a poucos quilômetros da casa de Rafael. Verônica não estava na Europa se recuperando. Ela estava morando aqui pertinho o tempo todo. Mas por que mentiria sobre uma coisa dessas? Bianca começa a reparar em outras coisas suspeitas. Fotos no celular de Verônica mostram ela em lugares conhecidos da cidade durante os supostos 2 anos fora. Uma selfie no shopping local com data de 6 meses atrás. Outra no parque da região há 4 meses. Uma foto dela tomando café numa lanchonete do centro há 5 meses. Tudo é mentira. Verônica nunca saiu da cidade. É nesse momento tenso que Enzo consegue se comunicar com Bianca de um jeito completamente desesperado. O menino faz um esforço enorme para pegar um lápis e rabiscar no papel com as mãos trêmulas. O desenho que sai é perturbador. 2 figuras femininas idênticas dentro de um carro, uma segurando o volante, a outra puxando com força, e um menino pequeno chorando no banco de trás. Bianca olha o desenho e sente um frio terrível na barriga. Enzo viu algo muito específico no dia do acidente. Algo envolvendo 2 mulheres iguais brigando por controle do carro. Verônica estava no carro quando Amanda morreu. Não foi um acidente, foi alguma coisa muito pior. Mas antes que Bianca possa pensar direito sobre essas revelações assustadoras, houve passos atrás dela. Achando alguma coisa interessante, Verônica está na porta do quarto e o sorriso desapareceu completamente do rosto dela. Eu estava só ajudando a juntar as coisas que caíram da sua bolsa, responde Bianca tentando disfarçar o nervosismo. Que conveniente você sempre estar no lugar certo na hora certa, né? Sempre curiosa, sempre mexendo onde não deve. O tom de Verônica é gelado, ameaçador. Bianca sabe que foi pega investigando, que Verônica percebeu que ela descobriu coisas demais. E algo nos olhos frios de Verônica diz claramente que ela não vai esquecer isso tão cedo. Naquela noite, Bianca chega em casa e a porta está entreaberta. Seu coração dispara descontrolado. Ela tem absoluta certeza de que trancou a porta quando saiu para trabalhar de manhã. Entra devagar, com medo, e vê que aparentemente nada foi roubado, mas tem pegadas de lama pelo chão da sala, marcas que não estavam lá antes. No banheiro,
escrito no espelho com batom vermelho, tem um recado que faz seu sangue gelar nas veias. Você tem uma família linda. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. A ameaça é direta, sem rodeios. Você consegue imaginar como Bianca deve estar se sentindo neste momento? Descobrir que alguém entrou na sua casa, que sabe onde você mora, que conhece sua família? Se você já passou por alguma situação em que se sentiu ameaçado ou inseguro, deixa aí nos comentários como lidou com isso. Às vezes, dividir nossas experiências ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Na semana seguinte, Bianca não consegue esquecer o recado ameaçador no espelho. Alguém entrou na casa dela, alguém que sabe onde mora sua família, que tem informações pessoais sobre ela, mas ela não pode desistir agora. Enzo está sofrendo demais, e ela é a única pessoa que percebe o que está acontecendo de verdade. A primeira pista concreta vem por puro acaso. Bianca está limpando a mesa de centro da sala quando vê uns papéis espalhados que alguém esqueceu ali. São documentos oficiais do banco, papéis importantes com o nome de Rafael em destaque. Transferência de herança recebida. Valor: 50 milhões de reais. Bianca fica completamente confusa. Rafael nunca mencionou herança nenhuma durante essas semanas de trabalho. Olha a data nos papéis. 2 meses atrás, exatamente na época que Verônica voltou da suposta Europa. Que coincidência estranha e suspeita. Verônica some por 2 anos e volta bem quando Rafael fica milionário. Alguns dias depois acontece algo que deixa Bianca ainda mais desconfiada e preocupada. Ela está arrumando o quarto de hóspedes onde Verônica está hospedada quando encontra remédios escondidos na gaveta da cômoda. São calmantes muito fortes, medicamentos tarja preta, no nome de Verônica. A receita médica é de 6 meses atrás, prescrita por um médico conhecido aqui da cidade. Se Verônica estava na Europa há 2 anos, como ela disse, como conseguiu remédios prescritos aqui há apenas 6 meses? Mais uma mentira descoberta. Bianca começa a reparar em outras coisas pequenas, mas significativas. Verônica conhece o nome do entregador de pizza novo que começou a trabalhar há 4 meses. Sabe que a farmácia da esquina mudou de dono recentemente. Conhece detalhes muito específicos que uma pessoa que ficou fora do país não deveria saber de forma alguma. É durante uma conversa com Rafael que Bianca descobre algo ainda mais perturbador e assustador. Sabe, até hoje eu não consigo entender como a Amanda perdeu o controle do carro naquele dia, comenta Rafael tristemente enquanto olha pela janela. Ela dirigia há anos, conhecia aquela estrada de cor, era super cuidadosa no trânsito. Como assim, senhor Rafael? Pergunta Bianca, fingindo estar apenas fazendo conversa. Ela nunca corria, nunca se arriscava. No dia do acidente, estava até indo devagar por causa da chuva forte que estava caindo, mas o carro saiu da pista como se, sei lá, como se alguém tivesse puxado o volante de propósito. O coração de Bianca acelera violentamente. Alguém puxou o volante, exatamente como nos desenhos de Enzo. E o Enzo, ele falou alguma coisa sobre o acidente nos primeiros dias depois que aconteceu? Ele chorava muito e fazia uns gestos estranhos, como se tivesse visto 2 pessoas brigando dentro do carro. Mas os médicos disseram que era trauma, que criança inventa coisas quando está muito assustada. 2 pessoas brigando, exatamente igual aos desenhos que Enzo faz até hoje, sempre com 2 mulheres idênticas e um carro. Naquela noite, Bianca não consegue dormir nem 1 minuto. As peças estão se encaixando de um jeito absolutamente assustador na cabeça dela. Se Verônica nunca saiu da cidade, se ela voltou por causa do dinheiro da herança, se Enzo viu 2 pessoas brigando no carro no dia do acidente, se o acidente não foi realmente um acidente. A ideia é tão terrível que ela tenta afastar da mente, mas não consegue. Uma criança de 8 anos não inventaria desenhos tão específicos sobre carros e mulheres brigando. Alguns dias depois, Rafael resolve finalmente contar para Bianca sobre a herança que recebeu. Bianca, eu não comentei antes porque não queria que ficasse conhecido, mas meu avô materno morreu há 2 meses. Deixou uma herança bem considerável para mim e para alguns primos. Ah, que bom, senhor Rafael. Deve ter sido uma ajuda importante. Bianca finge surpresa, mas agora entende perfeitamente tudo. Por isso Verônica apareceu exatamente nessa época específica. 50 milhões de reais, imagina. Muda completamente a vida da gente, né? Nossa, é muito dinheiro mesmo, senhor Rafael. A Verônica está me ajudando a pensar no que fazer com essa quantia toda. Ela sugeriu que a gente podia vender esta casa, comprar algo menor e mais prático, talvez mudar de cidade para começar uma vida nova. Bianca sente um frio terrível na barriga. Verônica quer levar Rafael e Enzo para longe, isolá-los de qualquer pessoa que possa atrapalhar os planos dela. E o Enzo?
Como ele está com essa ideia de mudança? Rafael suspira fundo. Ele fica muito agitado quando a gente fala nisso. Ontem mesmo ele desenhou umas coisas estranhas de novo, mais perturbadoras que o normal. Que tipo de coisa? Carros, mulheres, desenhos meio confusos e assustadores. A Verônica acha que é a mente dele tentando esquecer o trauma do acidente. Bianca tem certeza absoluta de que não é isso. Enzo não está tentando esquecer nada. Ele está tentando contar a verdade do único jeito que consegue, através dos desenhos. Posso ver os desenhos, senhor Rafael? Rafael hesita visivelmente. A Verônica disse que é melhor não dar muita atenção, que quanto mais a gente foca no trauma, pior fica para a criança. Claro, ela deve entender do assunto. Bianca responde, mas por dentro está furiosa. Verônica não quer que ninguém veja o que Enzo está tentando desesperadamente comunicar através dos desenhos. Naquela tarde, ela consegue ficar sozinha com Enzo por alguns minutos preciosos. O menino está na sala, olhando pela janela com aquela expressão triste de sempre. Oi, meu príncipe, você está bem hoje? Enzo olha para ela com aqueles olhos carregados de tristeza, faz um gesto apontando para o papel e lápis na mesa. Quer desenhar alguma coisa? Você quer desenhar alguma coisa para mim? Ele faz que sim com a cabeça, pega o lápis com as mãos pequenas e trêmulas e começa a rabiscar no papel. O desenho que sai é mais claro e detalhado que os outros. Duas mulheres completamente idênticas dentro de um carro, uma segurando o volante tentando dirigir, a outra puxando com muita força, e um menino pequeno chorando desesperadamente no banco de trás. Bianca sente o sangue gelar nas veias. Você viu isso acontecer, amor? No dia que a mamãe se machucou? Enzo faz que sim com a cabeça, lágrimas brotando nos olhos. A tia Verônica estava no carro com vocês? Mais um aceno de confirmação. Elas estavam brigando pelo volante? Enzo chora e aponta para a figura da Verônica no desenho. Depois faz um movimento brusco com as mãos, como se estivesse puxando algo com força. Bianca abraça o menino que se joga nos braços dela chorando pela primeira vez em semanas. É a primeira vez que ele busca carinho de alguém depois da chegada de Verônica. Você foi muito corajoso em me mostrar isso, príncipe. Mas quando levanta os olhos, vê Verônica parada na porta com aquele sorriso gelado que ela conhece bem. Que cena bonita, diz Verônica com ironia. Vocês dois são muito próximos mesmo, né? Enzo imediatamente se afasta de Bianca e volta para o estado apático de sempre. O medo voltou instantaneamente. Rafael chega nesse momento, voltando de uma reunião. Aconteceu alguma coisa aqui? Nada demais, responde Verônica rapidamente, antes que Bianca possa falar qualquer coisa. Só a Bianca consolando Enzo de novo. Ela tem um jeito muito especial com ele, muito próximo. O jeito que ela fala deixa claro que vai usar isso contra Bianca depois. Nos dias seguintes, Verônica aumenta drasticamente a pressão de todos os lados. Com Rafael, ela planta mais dúvidas sobre o comportamento de Bianca. Você reparou como o Enzo se agarra nela? Isso não está certo, Rafael. Uma criança traumatizada não pode criar essa dependência emocional com uma funcionária. Isso pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento dele. Com Enzo, ela intensifica a chantagem emocional cruel. Você mostrou algum desenho para a Bianca? Porque se mostrou, ela pode se meter numa confusão muito feia, e o papai também pode ficar chateado e triste. Você não quer que o papai fique triste como ficou quando a mamãe foi embora, né? E com Bianca, as ameaças ficam mais claras e diretas. Você tem uma família bonita, né? Sua mãe, seu irmão. É muito importante a gente cuidar bem de quem ama. A forma como Verônica fala deixa Bianca completamente arrepiada. Como a senhora sabe sobre minha família? Ora, é natural se interessar pelas pessoas que trabalham na nossa casa. Aliás, como está sua mãe? Ainda mora naquela casinha azul na Rua das Flores? Bianca congela. Ela nunca falou onde a mãe mora. E seu irmão, o João, né? Ainda trabalha no posto de gasolina da avenida principal? O coração de Bianca dispara. Verônica investigou toda a sua família. Sabe onde cada um mora e trabalha. Por que a senhora está perguntando isso? Só curiosidade natural, do mesmo jeito que você tem curiosidade sobre certas coisas que acontecem nesta casa. A ameaça é cristalina. Se Bianca continuar fazendo perguntas e investigando, sua família pode pagar o preço. Naquela noite, ela liga para os familiares. Mãe, vocês estão bem aí? Estamos sim, filha. Por que está perguntando? Se aparecer algum estranho aí, qualquer pessoa perguntando sobre mim ou sobre vocês, não abram a porta, tá bom? Que estranho, Bianca. Você está me preocupando. É só precaução mesmo, mãe. Mas Bianca sabe que precaução não vai ser suficiente. Verônica já mostrou claramente que é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. É nessa época tensa
que Verônica percebe que precisa agir rapidamente. Enzo continua tentando se comunicar com Bianca através dos desenhos reveladores. Rafael está começando a fazer perguntas sobre as inconsistências na história dela, e Bianca sabe coisas demais, muito mais do que seria seguro para os planos de Verônica. É hora de resolver o problema de uma vez por todas. Naquela tarde de sexta-feira, Rafael sai para resolver assuntos importantes da herança no banco. Enzo está dormindo na sala depois do almoço, exausto emocionalmente. A casa está completamente silenciosa, o ambiente perfeito para o que Verônica planeja fazer. Bianca, que tal um chá? Você parece muito tensa ultimamente, muito preocupada. Bianca desconfia imediatamente, mas não quer parecer paranoica ou desrespeitosa. Obrigada, dona Verônica. Verônica prepara o chá na cozinha com cuidado, pega um dos calmantes fortes que usa para dormir e mistura discretamente no líquido quente. É um remédio muito potente que pode causar sonolência profunda. Aqui está. É um chá calmante especial que uso sempre quando fico ansiosa ou estressada. O chá tem um gosto estranho, meio amargo, diferente do normal. Bianca percebe na primeira gargantada. Está com gosto diferente. É que coloquei um pouquinho de mel especial. Fica mais gostoso e relaxante assim. Bianca finge que vai beber, mas quando Verônica não está olhando, joga discretamente o líquido no vaso de plantas ao lado da cadeira. Sabe, Bianca, eu venho pensando muito na nossa situação aqui nesta casa. Que situação, dona Verônica? Bem, você tem sido muito observadora ultimamente, muito curiosa. Faz muitas perguntas sobre a nossa família. O tom de Verônica está mudando gradualmente, ficando mais frio e ameaçador. Pessoas muito curiosas às vezes descobrem coisas que podem ser muito perigosas para elas e para quem elas amam. Bianca finge que está ficando sonolenta, encostando a cabeça na cadeira e fechando os olhos devagar. Eu não entendo do que a senhora está falando. Claro que entende perfeitamente. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Verônica se aproxima, achando que o sedativo está fazendo efeito como planejado. Algumas pessoas não sabem quando parar de mexer onde não devem, quando parar de fazer perguntas inconvenientes. E isso pode trazer consequências muito tristes para toda a família. Ela se abaixa perto de Bianca, sussurrando com uma voz gelada. Você tem uma família tão bonita, tão unida. Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa da sua curiosidade excessiva. Bianca continua fingindo que está quase desmaiando, mas por dentro está completamente alerta e aterrorizada. O que a senhora quer de mim? O que eu sempre quis desde que você apareceu aqui, que você suma da nossa vida, da vida do Rafael, da vida do Enzo, para sempre. Verônica anda pela sala falando como se estivesse pensando alto, revelando seus planos. Sabe qual vai ser a história oficial? Você estava muito deprimida porque não conseguiu ajudar uma criança traumatizada. O peso emocional foi demais para você. Decidiu que não valia mais a pena viver. Bianca percebe com horror que Verônica está planejando fingir que ela se matou. Por que está fazendo isso comigo? Porque finalmente posso ter a vida que sempre deveria ter sido minha desde o início. Eu conheci o Rafael primeiro, muito antes da Amanda. Eu amei ele primeiro com sinceridade. As palavras saem carregadas de anos e anos de ressentimento acumulado. E agora que ela não está mais no caminho atrapalhando, não vou deixar uma funcionária qualquer estragar todos os meus planos. Bianca finge que está perdendo a consciência, mas continua prestando atenção em cada palavra. O Rafael vai ficar triste no começo, é claro, mas eu vou estar aqui para consolá-lo. E o Enzo bem. Criança esquece as coisas mesmo, principalmente quando são traumáticas. É nesse momento crítico que Bianca entende que Verônica não é apenas perigosa para ela. Se conseguir o que quer, aquela criança inocente vai ficar completamente à mercê de uma mulher capaz de qualquer coisa. Mesmo fingindo estar sedada, Bianca sabe que precisa encontrar uma forma de escapar, não só para salvar a própria vida, mas principalmente para proteger Enzo. Porque se não conseguir parar Verônica agora, ninguém mais vai estar lá para defender aquele menino indefeso. Bianca continua fingindo que está quase desmaiando. Verônica sai da sala para buscar mais coisas, achando que o calmante está fazendo o efeito desejado. É quando Bianca ouve um barulho no corredor. Passos pequenos e hesitantes de criança. Enzo acordou do cochilo. O menino aparece na porta ainda sonolento, esfregando os olhos. Quando vê Bianca sentada na cadeira, ele sorri um pouquinho, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Nesse momento exato, Verônica volta carregando uma corda e fica absolutamente furiosa ao ver que Bianca está de pé e alerta. Ora, parece que meu chá especial não funcionou direito como deveria. O tom dela mudou completamente. Não tem mais nada de doce ou carinhoso. É a voz de alguém que cansou completamente de fingir. Enzo percebe imediatamente que tem algo muito errado acontecendo. Olha para Bianca, depois para a tia.
dia, e os olhos dele se enchem de medo puro. Que bom que você acordou, Enzo. Vai poder se despedir da sua amiguinha querida. Verônica bloqueia a única saída da sala. Bianca tenta se mover, mas não consegue passar. É nesse momento crucial que algo extraordinário acontece. Enzo vê a mulher que ama em perigo real e sente uma urgência que não sentia há 2 anos inteiros. Ele precisa proteger Bianca, precisa fazer alguma coisa. Não! O grito sai da garganta dele como um trovão poderoso. É a primeira palavra clara e forte em 2 anos. Verônica fica completamente chocada. A corda cai no chão com estrondo. Não machuca ela! As palavras de Enzo saem quebradas depois de tanto tempo parado, mas determinadas e corajosas. Bianca não. Ele tenta formar frases. A voz rouca de tanto tempo sem usar. Ela muito ruim. Enzo aponta para Verônica com o dedo trêmulo, mas firme. Papai, papai! Agora ele consegue gritar mais alto com toda a força que tem. Rafael está chegando nesse momento exato. Ouve a voz do filho pela primeira vez em anos e corre para dentro da casa. Quando vê a cena, fica completamente confuso. Verônica com uma corda, Bianca encurralada, Enzo gritando desesperadamente. Que diabos está acontecendo aqui? Papai, ela quer machucar a Bianca. As palavras saem devagar, mas Rafael consegue entender perfeitamente. Verônica, que história é essa? Explica isso agora. Mas Enzo não para de falar. É como se uma represa tivesse estourado depois de 2 anos. Ela estava no carro com a mamãe. Rafael fica completamente gelado. Que carro? Que mamãe? Do que você está falando, filho? Ela puxou o volante. Rafael sente o chão sumir debaixo dos pés. O que você está falando, Enzo? Eu vi tudo, papai. Eu vi tudo acontecer. Enzo está chorando, mas as palavras continuam saindo com força. Elas estavam brigando no carro. Tia Verônica puxou o volante da mamãe. Cada palavra é como um soco violento no estômago de Rafael. A mamãe caiu por causa dela, papai. Ela fez a mamãe bater o carro. Rafael olha para Verônica, que está branca como papel. Isso não é verdade, Rafael. O menino está confuso, traumatizado, inventando coisas. Eu não estou confuso. Eu lembro de tudo. A voz de Enzo está ficando mais firme a cada palavra. Ela falou que queria você só pra ela, que a mamãe tinha roubado você dela. Rafael sente uma raiva crescendo dentro dele, lenta, mas perigosa como lava de vulcão. Verônica, olha nos meus olhos e me fala que isso não é verdade. Rafael, você vai acreditar numa criança doente em vez de mim? Eu não estou doente. Eu vi ela fazer isso. Enzo se aproxima do pai, segurando firme na perna dele. Ela disse que eu não podia contar, que se eu falasse, você ia morrer também. Rafael olha profundamente nos olhos de Verônica e vê algo que nunca tinha visto antes. Medo puro, culpa estampada, desespero. Você matou minha esposa? Não é pergunta, é afirmação carregada de dor. Eu nunca faria uma coisa dessas. Como você pode pensar uma coisa tão terrível? Mas a voz dela está tremendo descontroladamente. Por que meu filho de 8 anos não inventa uma história dessas? Por que você sumiu logo depois do acidente? Por que voltou agora que eu herdei dinheiro? Rafael está juntando todas as peças na cabeça. Porque você sempre teve ciúme da Amanda desde que nos conhecemos. Verônica vê que está completamente encurralada, sem saída. Tá bom. A gente conversou no carro sim, mas não foi de propósito. As palavras saem em desespero total. Ela descobriu que eu ainda te amava depois de todos esses anos. Disse que ia contar tudo para você, que ia estragar qualquer chance que eu ainda tinha. Rafael está tremendo de raiva pura. E aí você matou ela. Eu só queria fazer ela parar de gritar. Só queria conversar civilizadamente. Mas ela resistiu, tentou me tirar do carro e minha esposa morreu. E você deixou eu me culpar por 2 anos inteiros. Deixou meu filho carregar essa culpa terrível. Eu não tive culpa, foi ela que reagiu. Enzo grita, finalmente livre da chantagem. Mentira! Você puxou o volante. Rafael pega o celular com as mãos tremendo e disca para a polícia. Alô, polícia? Preciso de ajuda urgente. Tenho uma confissão de assassinato aqui na minha casa. A polícia chega 15 minutos depois. Rafael contou tudo pelo telefone durante a ligação. Quando os policiais entram na casa, encontram Verônica sentada no chão chorando de desespero. Rafael segurando Enzo com força e Bianca ainda em choque. Senhora Verônica Lacerda? Sim, sou eu. A senhora está presa por homicídio doloso e tentativa de homicídio. Tem o direito de permanecer calada. Quando colocam as algemas geladas, Verônica olha uma última vez para Rafael. Eu sempre te amei, Rafael, mais que ela jamais amou. Quem ama não mata, Verônica. Quem ama não destrói uma família. Rafael abraça Enzo, que finalmente para de tremer. Está tudo bem, filho. Acabou para sempre. Papai, eu não matei a mamãe? Nunca, meu amor. Você nunca teve culpa de nada. Rafael se
vira para Bianca com lágrimas nos olhos. Me perdoa por não ter acreditado em você, por ter deixado isso tudo acontecer. Você não sabia de nada, Sr. Rafael. Ninguém podia imaginar. Enzo corre para os braços de Bianca. Bianca, você está bem? Eu consegui falar. Falou sim, meu príncipe. Você foi o menino mais corajoso do mundo. Eu salvei você. Salvou sim. Você me salvou e salvou seu papai também. Rafael olha para Bianca abraçando Enzo e entende uma coisa que deveria ter percebido muito antes. Ela não é apenas a funcionária que cuidou do filho dele. É a mulher que trouxe Enzo de volta para a vida, que trouxe luz para a casa deles, que arriscou a própria vida para proteger uma criança. É a família que eles escolheram ter juntos. Nos dias que seguem, Enzo não para de falar, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. As palavras ainda saem devagar às vezes, mas saem com alegria. Rafael e Bianca ficam mais próximos, não romanticamente ainda, mas como duas pessoas que passaram por algo terrível juntas e se fortaleceram. Verônica é condenada a 20 anos de prisão por homicídio doloso. O caso vira notícia nos jornais, mas Rafael protege Enzo dos repórteres invasivos. O menino está se recuperando muito bem, fala mais a cada dia, ri mais, brinca mais e não faz mais xixi na cama desde que Verônica foi presa. Um ano depois, a casa está completamente diferente. Tem vida, tem risadas altas, tem música tocando o dia todo. Enzo fala normalmente agora com a naturalidade de qualquer criança de 9 anos. Ainda está na cadeira de rodas, mas isso não o impede nem um pouco de ser completamente feliz. Rafael e Bianca estão namorando há 6 meses, devagar, construindo uma relação baseada no amor verdadeiro, não na tragédia que os uniu. Hoje é um dia muito especial. Rafael vai pedir Bianca em noivado. Eles estão no jardim florido. Enzo brinca com uma pipa colorida que Rafael fez especialmente para ele. Bianca, tem uma coisa muito importante que eu quero te perguntar. Rafael se ajoelha na grama verde, na altura da cadeira dela. Você quer casar comigo e formar uma família de verdade com a gente? Bianca fica completamente sem fala, lágrimas de alegria nos olhos. Quero muito. Eba! Enzo grita de alegria pura, largando a pipa no ar. Agora a Bianca vai ser minha mãe de verdade. Se você quiser, meu príncipe, eu quero muito ser sua mãe. Os três se abraçam ali no jardim, sob o sol dourado da tarde. Depois do almoço, eles vão ao cemitério visitar Amanda. É a segunda vez que Enzo visita o túmulo da mãe desde o acidente. Rafael empurra a cadeira dele até a lápide de mármore. Bianca caminha ao lado, de mãos dadas com Rafael. Oi, mamãe. A voz de Enzo é firme, sem medo. Vim contar que eu estou bem, que a gente está muito bem. Ele olha para Bianca com carinho. A Bianca vai casar com o papai. Ela cuida da gente com muito amor. Acho que você ia gostar muito dela. Rafael aperta a mão de Bianca. E a tia Verônica não vai mais machucar ninguém nunca mais. Pode descansar em paz, mamãe. Enzo coloca uma flor branca no túmulo. A gente vai ficar bem. Eu te amo para sempre. Eles ficam ali alguns minutos em silêncio respeitoso. Depois caminham de volta para o carro. Rafael empurra a cadeira. Bianca vai ao lado. Enzo segura a mão dos dois. O amor venceu a mentira. A verdade venceu o medo. E uma família se formou não pelo sangue, mas pelo coração. Quando chegam em casa, Enzo pede para ficar mais um pouco no jardim vendo as estrelas aparecerem no céu. Papai, a mamãe está feliz lá no céu? Tenho certeza absoluta que sim, filho. E ela não está com raiva que a Bianca vai ser minha nova mãe? Claro que não. Ela só quer que você seja feliz. Enzo sorri e olha para o céu estrelado. Obrigado, mamãe, por mandar a Bianca para a gente. Rafael e Bianca se olham emocionados. A vida deles não vai ser perfeita daqui para frente. Vai ter desafios, dificuldades, momentos difíceis como toda família tem. Mas vai ter amor verdadeiro, vai ter sinceridade, vai ter uma família que escolheu ficar junta pelos motivos certos. E isso é o que realmente importa na vida. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores tragédias. Às vezes as pessoas mais simples fazem os maiores milagres. E às vezes o amor surge exatamente quando a gente menos espera. Gostou dessa história? Acredita que Bianca teve o final que merecia? Já passou por alguma situação em que precisou ser corajoso para proteger alguém que ama? Me conta nos comentários sua experiência. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração.